Fala, nação tricolor, tudo bem? Estamos aqui para mais um pré-jogo. Esse é o Glória e Tradição, dessa vez num formato um pouco diferente, pelo YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que se trata o Glória e Tradição, dá uma conferida nos links que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Conhece o nosso podcast, conhece o formato, dá uma chance para ele. A gente está em todas as plataformas agregadoras de podcasts e dá uma escutada por lá e depois coloca aqui nos comentários o que é que tu achou. A gente está aqui para falar desse Goiás e Fortaleza, diferentemente do vídeo que a gente fez sobre o Botafogo, em que a gente tinha mais elementos para poder trazer. O Goiás ainda é um pouco uma incógnita. A campanha que o Goiás promete fazer ainda tem mais perguntas do que respostas. O Goiás que perdeu duas de suas peças fundamentais para 2020, o meio-campista Léo Senna, que foi para o Galo, e o atacante Michael, que foi para o Flamengo. Então, a partir dessas duas perdas, que, enfim, mexem bastante com o esquema de jogo do técnico Ney Franco, o Goiás acabou precisando mudar a forma de jogar, ainda que o próprio comando técnico tenha permanecido o mesmo. Além disso, além dessa necessidade de se reinventar, o Goiás tem enfrentado algumas dificuldades, uma delas muito por conta da pandemia que a gente está vivendo. O Goiás foi um dos times mais afetados logo no início, teve coisa de 14 a 15 jogadores infectados concomitantemente. Então, os únicos 2 jogos do Campeonato Brasileiro que a equipe goiana disputou foram com um mistão, 2 times reservas realmente. Mas como tudo pro Fortaleza tem que ser um pouco mais difícil, hoje, nessa sexta-feira, o dia em que a gente está gravando esse vídeo, o Goiás já recebeu os resultados dos últimos exames para coronavírus dos seus atletas e eles têm de volta 9 desses atletas. Entre eles, o goleiro Tadeu, que se destacou bastante na Série A de 2019, além do lateral Jefferson, que também foi um destaque em 2019, e do atacante Mike, que já andou metendo alguns gols aí ao longo da temporada de 2020. O Rafael Moura, que é o centroavante, a grande referência do Goiás, ainda não está disponível, não vai poder jogar, eu imagino que não jogará, porque em seu tratamento ele precisou acabar tomando uma medicação que pode ser pega no exame antidoping. Então eu acredito que o Goiás vai optar pela prudência e não vai recorrer ao Rafael Moura. Se a gente for pensar o Goiás, a campanha que o Goiás vinha fazendo antes da paralisação, antes da pandemia, era uma campanha bastante promissora, digamos assim, bastante razoável. Aquela época, inclusive, o Léo Senna, salvo engano, ainda não tinha nem saído da equipe. Foram 15 jogos entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, apenas 3 derrotas, 4 empates e 8 vitórias, né? Um aproveitamento de 62,2% mais ou menos. As 3 derrotas foram apenas uma no Campeonato Goiano, diante do Atlético Goianiense, e 2 na Sul-Americana para o Sol de América, equipe do Paraguai. Agora, após a paralisação, o Goiás está sendo um dos times que mais está sofrendo, porque ele não teve nenhuma competição de pré-temporada, nenhuma competição antes de iniciar a Série A. Ele simplesmente caiu de paraquedas na Série A sem jogar uma competição oficial há 3 ou 4 meses. Disputou ali dois amistosos que a gente sabe que não são referência nenhuma para o nível de futebol de alto rendimento que é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, as 2 primeiras rodadas foram um empate e uma derrota para o Atlético Paranaense e um empate diante do Palmeiras no Allianz Parque. E a gente vai enfrentar, o Fortaleza enfrenta esse Goiás com muito sem saber o que esperar, né? A gente pode tentar avaliar como que defende, como que ataca esse Goiás, mas antes disso a gente pode tentar partir para a movimentação média dos jogadores. Se você olhar aqui dos lados, a gente vai ter a movimentação do Goiás diante do Atlético Paranaense e a movimentação do Goiás diante do Palmeiras. Você percebe que é um time que joga muito mais da linha do seu meio campo para trás. Um time retrancado. Então,
para falar de como que o Goiás defende, de como que o Goiás ataca, a gente tem que falar bastante da defesa. A partir do que eu acompanhei dos 2 jogos e do que eu acompanhei das entrevistas coletivas do técnico Ney Franco, o Goiás, ele prega muito, a proposta dele passa muito por uma defesa sólida, uma defesa consistente, bem fechada. Em alguns momentos no jogo contra o Palmeiras havia inclusive a última linha de 5. Então eu acredito que isso vai oferecer muitas dificuldades para o Fortaleza, que tem sim dificuldade de criar chances quando se depara com um time retrancado, com um time bem armado, com um time que não dá espaços para enfim, passes de maior profundidade, passes com quebra-linha, algo que a gente inclusive não tem conseguido ver no próprio desempenho do Fortaleza. Então, vendo esse posicionamento médio, a gente pode imaginar que talvez o Goiás vai apostar justamente nisso, numa retranca forte e em saídas em contra-ataque, que o Fortaleza acaba vez ou outra cedendo, e isso vai ser algo que a gente vai ter que tomar bastante cuidado. Um outro fator que, se você for olhar, essa retranca, você agora tá olhando os scouts das 2 partidas, do Atlético Paranaense e do Palmeiras. A posse de bola é toda do time adversário, né? No caso do Atlético Paranaense, chegou a 78% de posse de bola pro time paranaense. No caso do Palmeiras, 66% de posse de bola pro time paulista. E mesmo assim, o Goiás ainda consegue chegar ao gol, consegue finalizar ao gol, consegue criar essas oportunidades de contra-ataque. E isso a gente tem que ter bastante atenção. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa mencionar, já que a gente não tem tantos elementos táticos para analisar o Goiás, é a forma como o Goiás faz gol. Eu assisti a todos os gols marcados pelo Goiás em 2020. Foram 22 no total. 22 gols pró, 15 gols tomados, 15 gols levados, né, digamos assim. E o que eu pude ver de padrão entre os gols marcados pelo Goiás, algo que me chamou bastante atenção, inclusive até por ser uma deficiência nossa, e isso a gente já mencionou no pré-jogo contra o Botafogo, foi a quantidade de gols que o Goiás fez em bola aérea e bola parada. Eu coloquei essa categoria bola aérea porque normalmente um cruzamento, e não necessariamente saindo de uma bola parada, mas de bolas alçadas na área, seja partindo de um cruzamento com a bola rolando, ou seja partindo de um escanteio ou de uma falta, uma bola aérea alçada na área, o Goiás fez 6 gols. Dos 22 gols marcados, foram 6 dessa forma. Então, assim, a bola aérea ofensiva do Goiás, ela oferece bastante perigo. E a gente sabe que a nossa bola aérea defensiva, ela já não é o nosso forte. Então é algo que a gente vai ter que ter bastante atenção. Isso foi algo que me chamou que me trouxe, na verdade, muita preocupação. Por fim, a gente passa então para os destaques do time do Goiás, que eu poderia trazer aqui 2. Eu com certeza traria o He-Man, o Rafael Moura, mas repito, não imagino que ele vai jogar. Então eu trago aqui pra você 2 rapazes que são os grandes destaques do time esmeraldino. São eles, Rafael Vaz e Daniel Bessa. Rafael Vaz é o zagueiro artilheiro, né? Ele que em 2019 jogou 30 partidas, fez 5 gols e deu 1 assistência. São números incríveis para a posição dele. É um zagueiro bastante físico e que chega com muito perigo no gol adversário. Então é algo que a gente precisa ter bastante cuidado. A gente sabe que o Rafael Vaz, ele é o batedor de faltas do Goiás. Inclusive, ele já marcou um gol nessa Série A agora contra o Palmeiras, um gol de falta. Então a gente tem que ter bastante atenção, porque primeiro, ele vai dar trabalho pro David ali no lado direito da defesa, no lado esquerdo, perdão, da defesa, e vai dar trabalho também pro Felipe Alves nas batidas de falta dele. Tem que ter muito cuidado para não tentar ao máximo não cometer faltas ali nas redondezas da área, porque o Rafael Vaz vai lá e vai oferecer perigo. O outro é o Daniel Bessa, um jogador ítalo-brasileiro. Ele foi contratado pelo Goiás recentemente, no começo desse ano, e é o artilheiro da equipe. Jogou 11 jogos, alguns deles inclusive saindo do banco, já marcou 4 gols. Ele pode ser meia, pode ser atacante, normalmente joga pelo lado direito, mas você percebe pelo mapa de calor dele que ele tem uma movimentação bastante interessante, ele tem muita liberdade de movimentação.
Então, talvez seja também algo que a gente precise ter bastante atenção. Eu acho que o Fortaleza tem que focar nessa saída de bola. A transição defensiva do Goiás ainda deixa a desejar, apesar da defesa ela ser sólida, digamos assim, ela se postar de uma maneira consistente, a transição ainda é lenta. Então a gente vai ter que apostar bastante nos contra-ataques, que a gente possa ter essa oportunidade, que Felipe e Juninho estejam inspirados para que a gente consiga fazer inversões interessantes que nos habilitem a chegar com perigo à meta adversária. Vai ser um jogo bastante difícil, não acho que será fácil, não acho que teremos tantas oportunidades, mas a oportunidade que tivermos a gente vai ter que aproveitar. E é isso que eu espero. Uma vitória contra o Goiás nos tira da crise. E a gente tem que torcer junto, jogar junto com esse time, porque ele só tem a nós. Para torcer contra nós, já tem um monte de gente. Vamos nos unir enquanto torcida. Se você ainda não conferiu o pós-jogo do Glória e Tradição sobre o jogo contra o Fortaleza, ou contra o Botafogo, e sobre todo esse momento que a gente está vivendo, dá uma conferida, vai no Spotify, no Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, o link tá aqui embaixo. Não se esquece de dar o teu gostei nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, manda esse vídeo para todos os teus amigos tricolores, que a gente vai ficar sempre postando esse pré-jogo por aqui, à medida como a gente for tendo esse retorno positivo de vocês. O primeiro vídeo foi muito bacana, se esse daqui também tiver um retorno legal, a gente vai continuar com o trabalho. Valeu, salve, salve, tamo junto, até a próxima.